Partiu resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Opa, estamos falando de UNB. Essa questão aqui, eu gosto de chamar de questão, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Apareceu no vestibular aplicado em 2025. Na verdade, eu quero saber de você. Tem que conhecer função afim. Você conhece bem função afim? O que a banca fez de bacana foi o seguinte, ó. Nós temos 3 itens nisso que eu chamo de questão, porque a UNB é assim, né? Tem o textão lá e vários itens abordando o que aparecem no textão. No textão, a gente está pensando na sexta-feira. E o item 17 tem que ter um conhecimento teórico, mais da estrutura da função afim. O 18 também. Então, a gente está acostumado aí, né, matemática linda, nós temos que fazer cálculo, saber o que especificamente você tem que saber aqui de função afim. Então, veja que a banca cobrou da gente ali, básico do UNB, né, um textão, não é tão textão também, é um texto base. Tem a estrutura ali de uma função afim. Nos itens 17 e 18 cobra uma parte mais conceitual, mais teórica, e o item 19 tem que fazer aí um pequeno cálculo. Então, o que eu aproveitei e trouxe aqui para o canal Matemática Linda? Além de a gente fazer o gabarito e responder adequadamente esses 3 itens, eu vou extrapolar, eu vou além. Vou explicar o que significa cada uma das partes, dos coeficientes que nós temos, coeficiente angular, coeficiente linear, como é que funciona o comportamento do gráfico de uma função afim. Você lembra como é que é o gráfico de uma função afim? Então, todos esses detalhes aí eu vou trazer para você. Então, a gente vai além, né? Porque eu acho que é bacana. Se você está vindo aqui, você quer aprender, para não errar nenhuma questão da matemática linda em qualquer prova que você vai fazer, e aí você consegue aprender e aprofundar o conhecimento que você já tem aí. Então, nós vamos além. Olha só que bacana. Várias espécies de aves migram durante o inverno para regiões mais quentes, considerando que, em certo período de migração, uma espécie de ave tenha feito uma trajetória descrita pela função fx igual a 5x menos 4, julgue os itens a seguir. O item 17 cobra isso aqui da gente, ó. O coeficiente angular da função é igual a 5. O que eu preciso discutir com você? Tá? Eu vou trazer uma estrutura que é o que é trabalhado, o que eu trabalho geralmente em aula, né? Seja online, seja presencial. Deixa eu escrever aqui para você como é que funciona a estrutura de uma função afim originalmente. A gente escreve assim, ó, fx é igual a x mais b. Geralmente a gente usa a e b, tá? E esses caras aí, A e B, eles têm funções, papéis fundamentais, tá? Eles são chamados de coeficientes. O A é chamado de coeficiente angular. Vou pôr aqui para você, ó. Coeficiente angular, A angular. E o B, ele é chamado de coeficiente linear. O B, ele é chamado de coeficiente linear. Beleza. Eles têm papéis fundamentais. Então, se você for identificar, e para a gente ir direto para o gabarito aqui desse item, perceba que na função fornecida aqui pela banca, nós temos no lugar do A este 5 aqui, e no lugar do B nós temos este menos 4 aqui. Então, neste item especificamente, o nosso coeficiente angular é o 5, enquanto o coeficiente linear ele é menos 4. Como os caras afirmaram que o coeficiente angular da função é igual a 5, sim, né? É igual a 5, este item aqui, ele está certo. Já vamos registrar aqui o nosso gabarito. Maravilha. E você, antes de sair, não esquece de curtir esse vídeo, mas fique aqui um pouquinho, porque eu quero aproveitar e falar da importância desses coeficientes. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender e para que, se caso os caras cobrarem alguma coisa além disso, você consiga, claro,
extrapolar um pouquinho e, claro, apavorar, acertar todas as questões que cobra aí de você de matemática. Qual é a importância desses caras aí, tá? O coeficiente angular, registra aí no seu coração, ele é responsável por determinar se a reta, que é o gráfico que representa uma função afim, ela é crescente ou decrescente, tá? Se por acaso nós tivermos uma reta constante, paralela ao eixo x, também quem vai determinar isso é o coeficiente angular. Você vai registrar assim no seu coração. Vamos falar um pouquinho do coeficiente angular. Coeficiente angular. Angular. É o nosso A querido, né? Coeficiente angular, o nosso A querido aí, como nós indicamos, mencionamos. Se este A, então, ele for positivo, qualquer valor positivo, como é o caso aqui do item, nós vamos ter uma reta crescente, ou seja, a função é considerada uma função crescente. Se por acaso o A for negativo, a reta ela é decrescente, ou seja, a função ela é decrescente. E se por acaso o coeficiente angular for igual a zero, nós temos uma função constante, uma reta constante, uma reta paralela ao eixo x. Eu vou mostrar tudo isso aí para você por meio de exemplo, tá? Daqui a pouco eu já faço isso para você. Deixa eu aproveitar e mencionar também para você a importância do coeficiente linear, que é o que eu indiquei aqui para você na questão também, tá? Então, o coeficiente linear, guarde isso aqui no seu coração, ó. Coeficiente linear. Eu vou ser bem, como é que eu posso dizer, informal com você, para você entender bem mesmo isso aqui, tá? O coeficiente linear, o tal do b, ele nos dá o ponto de interseção desse gráfico, ou seja, onde o gráfico corta, onde o gráfico intercepta o eixo y, e ali o x é igual a zero, tá? Então vou pôr aqui para você, ó, a importância do coeficiente linear é onde o gráfico, a reta, intercepta, eu vou pôr assim, ó, corta o eixo y, o eixo y. Então, quando a gente fala do nosso sistema cartesiano, tem o eixo x e eixo y, é onde o gráfico vai cortar o eixo y. E aqui nós sabemos que x é igual a zero, tá? E quando o gráfico corta o eixo y, x é zero. Então, olha só as situações que nós temos, tá? Nós sabemos que, pensando, claro, né, no nosso sistema cartesiano ortogonal, vou fazer aqui para você, ó, um eixo x, um eixo y pelo... Nós sabemos aqui que esta reta é crescente. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui e depois eu já quero representar a reta, um esboço, né, do que seria a reta, o gráfico dessa função aqui. Então, se a reta é crescente, ela tem esse comportamento aqui da esquerda para a direita, ó, né, os valores de x vão aumentando, y também. Se a reta ela é decrescente, veja que da esquerda para a direita, o comportamento da reta é isso aqui. E se for constante, é uma reta paralela ao eixo x, tá? Como eu sei que aqui a reta ela é crescente, porque o coeficiente angular, até deixa eu sair daqui para você ficar acompanhando, ó, como o coeficiente angular aqui nesse caso é 5, ou seja, é positivo, eu sei que a reta é crescente. E como o meu b aqui nessa situação é igual a menos 4, eu sei que o gráfico vai interceptar na parte abaixo do eixo x. Porque quando eu tenho aqui o eixo y, e esses eixos se interceptam, eles são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus, nós temos nesse ponto de interseção uma separação entre valores, né? Então, para a direita aqui do eixo y, lá no x, ó, aqui nós vamos ter valores positivos, para a esquerda nós vamos ter valores negativos no x. No y também, para cima nós vamos ter valores positivos, de referência, né? E para baixo, valores negativos. Então, por exemplo, se o B nos dá o ponto de interseção do gráfico no eixo Y e o B é igual a menos 4, eu sei que o gráfico vai interceptar aqui nessa parte de baixo, onde nós teremos mais ou menos aqui, ó, um menos 4. O gráfico, ele seria algo mais ou menos assim, ó. Vou fazer um esboço aqui para você do que seria o nosso gráfico. Mais ou menos assim, tá?
Eu sei que ele é crescente porque o coeficiente angular ele é positivo, né? Ele é igual a 5. Então, o que é o coeficiente angular exatamente? É o ângulo em que a reta forma em relação ao eixo x, no sentido anti-horário. Então, aqui está o nosso coeficiente angular. É este ângulo formado entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário. Beleza. E este ponto aqui de interseção no eixo y, eu sei que é para baixo, porque é justamente o nosso coeficiente linear, o ponto B, o coeficiente B, que aqui equivale a menos 4. Então eu teria mais ou menos uma ideia de como é que seria o comportamento desse gráfico. Eu quero aproveitar também e falar para você que a gente consegue identificar este ponto de interseção no gráfico aqui em relação ao eixo x. Onde que o gráfico corta o eixo x? É o que nós chamamos de raiz. Também tem um termo chamado zero da função, raiz ou zero da função. Por quê? Por que ele tem esse nome de zero? Né? Veja que eu não sei qual é o valor do x aqui, mas o y nós temos certeza absoluta que é quanto? É zero. Sempre quando o gráfico intercepta o eixo x, o y é zero. Quando o gráfico intercepta o eixo y, o x que é zero. Tá? E para calcular a raiz, você vai pensar assim, nós temos a nossa função, originalmente fornecida lá no item, né? No comando, no texto base, fx é igual a 5x menos 4. Lembra que quem está em função de x é o y, então eu posso escrever isso aqui, ó. Y é igual a 5x menos 4. Então pensa assim comigo. Se eu sei que neste ponto aqui o y é zero, alô, no lugar do y aqui eu posso colocar zero. Pronto. E automaticamente, ó, eu vou descobrir qual é o seu x correspondente. Veja, ó, 5x menos 4. O menos 4, vou jogar com carinha lá para o outro lado, vai trocar o sinal, ó, ficou 4 positivo. E aí perceba então que se o 5 está multiplicando, eu vou passar dividindo, eu vou ter que x é igual a 4 quintos. Então a gente poderia pensar assim, ó, x é igual a 4 quintos, ou se eu dividir 4 por 5, x é igual a 0,8. Então isso aqui seria o meu zero, ó, a minha raiz da função. Então quer dizer que este ponto de interseção aqui, ó, no eixo x equivale a 4 quintos, ou 0,8. Tá? Então a ideia é, claro, já estava respondido isso aqui faz tempo, mas como eu gosto muito de você, eu aproveitei para a gente extrapolar e fazer uma revisãozinha aí, bem breve, mas muito bacana, do comportamento do gráfico aí dessa Fala do item 18, função afim. que cobra exatamente isso aqui da gente, ó. O termo independente da função, ou seja, seu coeficiente linear, é igual a 4. Então, deixa eu relembrar com você aqui um detalhe, ou alguns detalhes que são importantes, sobre a estrutura de uma função afim. Quando a gente trabalha a função afim, é independente, né, se eu estou falando assim de uma aula presencial, de uma aula online, de uma resolução de questão, o começo da apresentação é algo mais ou menos assim, ó. É uma função que tem dois pedacinhos. Esses dois pedacinhos, nós temos dois coeficientes, que são chamados de coeficientes, são representados por, aqui no caso, A e B, são chamados coeficientes angulares, coeficiente angular e coeficiente linear. Eles têm importâncias aí, que eu vou conversar com você sobre isso, mas eu quero já que você associe que nós temos aqui, nessa estrutura que eu criei, o coeficiente angular A, coeficiente angular A. O papel do coeficiente angular é sempre o valor numérico, ou claro, um parâmetro associado à variável x. O papel dele é determinar se o gráfico, que é uma reta, ele é crescente, decrescente ou constante. O papel dele, basicamente, e também nós temos aqui o coeficiente linear. O papel do coeficiente linear é basicamente determinar para a gente o ponto que o gráfico, ou seja, a reta, corta e intercepta o eixo y. Tá? Por que ele também é chamado de termo independente? Porque ele não depende de x. Então nós temos, quando a gente trabalha com uma função afim, uma parte que vai variar, né, conforme o valor atribuído a x, essa parcela aqui da função vai variar, e tem uma parte que, independente do valor atribuído a x, será sempre o mesmo valor, a parte fixa. Por isso, um termo independente. Agora, fala a verdade.
quem é o nosso coeficiente angular aqui nesta função? Ó, o que está fazendo o papel aqui do coeficiente? A gente fazer com as mesmas cores. Ó. O que está fazendo o papel do coeficiente angular? O 5. Ó. Coeficiente angular é o 5. E quem está fazendo o papel do coeficiente linear? Cuidado, cuidado. O menos 4. Sim, senhor, sim, senhora. Então, este item aqui está afirmando ó, que é igual a 4. Não é igual a 4. Isso aqui não é verdade. Ele é igual a menos 4. Logo, este item aqui, ele está. Nós vamos falar desse item 19. Apareceu essa coisa aí, ó. F de 3/5 igual a menos 1. Não fala assim da matemática linda, tá? Então, assim, só para você entender e se ambientar com termos, né? Porque a nossa querida e amada UNB gosta de cobrar também conhecimento aí teórico sobre alguns determinados assuntos, eu preciso que você entenda o seguinte. Deixa eu destacar aqui para você a nossa função. A função é fx igual a 5x menos 4. Tá? Quando ele pede para a gente ali f de 3/5 é igual a menos 1, o que você tem que pensar? Nós estamos falando de valor numérico de uma função. Então, para você lá pensar e entender qual o tópico que nós estamos brincando, é valor numérico de uma função. De uma função. Sabe o que eu acho que é legal você já associar aqui também? Quando a gente atribui um valor numérico a uma determinada função, ou seja, se a gente coloca alguma coisa no lugar do x, nós vamos encontrar o seu y correspondente. Ou seja, nós estamos falando de um ponto do nosso sistema cartesiano ortogonal. E quando eu atribuo um valor a x, encontro o seu y correspondente, nós podemos ou devemos associar a ideia de imagem de uma função. E aí, para você não esquecer, quando a gente atribui um valor a x, encontramos o resultado e o resultado é o y, imagem y. Você pode pensar assim para fazer alguma associação, tá? Então, basicamente, o que nós teríamos que pensar aqui para sermos objetivos e verificarmos se esse item está certo ou errado. Perceba que eu tenho aqui, ó, no comando do item, a afirmação está dizendo assim, f de 3/5 é igual a menos 1. Ou seja, perceba que se você for comparar com a função fornecida no nosso texto base, o 3/5 está no lugar do x. E o teu papel é simplesmente fazer uma substituição aqui. Então, no lugar desse x aqui, ó, nós vamos colocar um 3/5. Quer ver? Vou escrever isso aqui para você. Então, f no lugar do x, nós vamos colocar um 3/5. Então, em vez de ser um 5 vezes x, vai ser um 5 vezes 3/5. E o restante, ó, copiei, o menos 4. Então, de novo, ó, no lugar do x, eu tenho um 3/5. No lugar do x, eu coloquei um 3/5. Aí, qual que é a sacada, né? O que nós temos que perceber aí para resolver esse item? Cálculo básico. Cálculo básico. Podemos fazer uma simplificação aqui, ó, desse 5 que está multiplicando a fração ali, ó, 3/5. Ao fazer essa simplificação quarta, né? Eu vou ter ali somente o 3, né? 5 vezes 3 é 15, dividido por 5 vai dar 3. Então, o nosso f, quando x vale 3/5, ficou o quê? 3 menos 4, tá? De novo, eu fiz este cálculo aqui, e desta partezinha aqui eu cheguei à conclusão que isso aqui dá 3. Né? E aí, brincar de fazer continhas básicas, aí, ó, 3 menos 4 é menos 1. Então, nós chegamos à conclusão que, quando atribuímos o valor de x, atribuímos x o valor de 3/5, o seu y correspondente é menos 1. E é exatamente o que foi fornecido aqui, ó, no item 19. Logo, este item aqui, ele está certo. Maravilha. Antes de você sair, não esquece de curtir o vídeo, mas eu quero te mostrar uma outra coisinha. O que significa isso basicamente? Tá? O que você pode pensar e associar é o seguinte. Se eu faço aqui, ó, bem simplesinho, mas eficaz, o nosso eixo x, o nosso eixo y, lembrando, eixo x
domínio da função. Eixo y contra domínio da função. A imagem está contida no contradomínio. Então, se eu pegar ali, ó, 3/5 associado a x, seria algo mais ou menos aqui, o 3/5. E o menos 1, algo mais ou menos aqui lá no y. Aonde eles se encontram, vai me dar exatamente este ponto que a gente acabou de determinar. Então, se eu chamasse esse ponto, sei lá, de ponto A, aqui estaria o nosso ponto A. Quando x é igual a 3/5, a sua imagem é menos 1. É isso que você poderia associar também. Bacana? Então, fomos além. Tá? Então, merece 1000 curtidas esse vídeo. Falei para você que nós vimos muito além do que precisava para resolver esses 3 itens. Então, merece 1000 curtidas esse vídeo e faça a tua curtida. Escreve para mim se você lembrava de tudo isso ou não, se você achou que foi muito bacana, como eu achei. Como é que estava o seu conhecimento de função afim? Como é que ficou depois que você passou aqui por esse vídeo? Tenho que te conhecer um pouco melhor para saber como é que eu posso fazer os vídeos aqui para o canal Matemática Linda no YouTube. Valeu? No mais, desejo para você muito sucesso, bons estudos e até a próxima. Tchau.